cumprimentá-los desejando a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Meus amados, Deus permitiu retornarmos a este lugar. Ser trazido aqui pelo Senhor é um presente que a gente recebe dele, porque a vida é um dom que Deus nos dá. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Rapidamente, queremos passar algumas informações aos queridos irmãos, para na sequência nós juntos estudarmos a palavra e mais uma vez glorificarmos ao Senhor por uma data tão significativa como essa que Deus nos dá o privilégio de viver ela. Esses 66 anos da nossa amada Assembleia de Deus em Toledo. A nossa saudação aos irmãos que acompanham as transmissões, não apenas no dia, mas depois, diversos irmãos que acompanham os cultos, porque ficam gravados, e a gente não corta os cultos, mas soma-se a isto as mensagens. O irmão Luqueta, durante a semana, corta as mensagens, né, e republica as mensagens, facilitando aqueles que desejam ouvi-las, e tem sido uma grande bênção para muita gente. A gente só sabe isso quando chega em alguns lugares e ouve as pessoas comentarem, ilustres companheiros, que dizem: fui ao culto, mas cheguei em casa e ainda fui assistir o culto da AD Toledo. A nossa saudação, nesse momento diversos irmãos acompanham, alguns estão inclusive pedindo as orações. A nossa saudação ao irmão Kiko, sua família, que acompanha lá em Itapema, Santa Catarina, mas também saudação ao irmão Rosalvo. Todos os cultos é pedido oração por ele aqui. Irmão Rosalvo precisa muito das bênçãos de Deus sobre a sua saúde, e eu estou crendo que Deus vai fazer um grande milagre na vida desse querido irmão. A irmã Maria dos Anjos pede oração por Elza, sua irmã, que está com câncer, vai passar por uma cirurgia. A irmã Tânia Bortoli também acompanha e pede as orações. A irmã Luciane Letícia pede oração para a filha Ayla, que está entubada e está na UTI. E também ontem estivemos visitando o irmão Cido. Hoje pela manhã o pastor Alceu esteve lá. O irmão Cido é um querido irmão, querido casal, que caminha com a gente aqui há algum tempo. Ele passou por uma cirurgia recente e dessa cirurgia descobriu que ele estava com câncer no intestino. Quarta-feira ele vai passar por uma cirurgia. Eu estive com ele ontem e orando com ele. Nota-se que ele está bastante abatido, abalado, não é por menos. Alguém que é muito ativo, que tem o seu trabalho, as suas atividades, e foi surpreendido com essa notícia tão difícil de ser recebida. Mas eu estive lá orando com ele, como eu disse, o pastor Alceu também esteve lá, e nós profetizamos um milagre na vida do irmão Cido. Cremos que Deus, que é poderoso, é o Deus que cura, é o Deus que faz. Que Deus abençoe. Então a igreja, ao orar, ore por esse querido irmão. Nós queremos também informar os irmãos de que ao final do culto, se os senhores desejarem, ali na frente foi montado um painel muito lindo de fotos da igreja, fotos da fachada da igreja, da década de 70, depois uma reforma que houve, uma nova reforma que foi inaugurada em 2019, e atualmente essa frente que temos, é essa frente que temos aí. Mas é uma história escrita em 66 anos, e ali tem umas fotos muito lindas. Os irmãos não se furtem do direito de fazer uma bela foto aí, e guardar isso como uma boa recordação, viu? Muitos irmãos, vendo essas fotos, vão lembrar-se desse período, né? Desse período. Eu congreguei nessa igreja em 1988, 89,
E era essa igreja ali, a primeira construção feita aqui, né? Eu congreguei aqui por 2 anos, e de lá para cá, como já disse aqui os irmãos, e até nos vídeos, a igreja teve um avanço, e tudo isso só o Senhor deva ser glorificado por isso. A Bruna hoje está entre nós, e quando a Bruna nasceu, a gente morava aqui em Toledo, né? Ela só nasceu em Cambé, mas a gente morava aqui, e ela já tem mais de 20 anos isso, né, minha filha? 20 e poucos anos. Tem algum... Eu não vou nem revelar a idade dela. Mas nós moramos aqui em 88, 89, quando ela nasceu. Muito bem. Nós queremos com alegria, assim informar também os irmãos ao final do culto, a cantina está funcionando naquele projeto da pizza que o pastor Alceu já disse aqui várias vezes, os irmãos podem ser abençoados. Os aniversariantes da semana, a irmã Sara Pauli, está presente? Sara, esteja em pé, Sara. Vamos parabenizá-la, digam amém. O presbítero Maciel Pires, onde está? Está lá o Maciel, trabalhando na portaria. Vamos parabenizá-lo, digam amém. O João Vitor Ojeda, está presente? Não está. A irmã Vilma Ribeiro. A Vilma Ribeiro está presente? Não está. O diácono Jonatas Barreto está presente? Também não está. Diácono irmão Jair Correia. Irmão Jair está presente? Não estou vendo aí, né? A irmã Ivanilde Jacoboski. Irmã Ivanilde, esteja em pé. Vamos parabenizá-la, digam amém. Deus abençoe sua vida. E a Daniela Jacoboski, está presente? A Daniela não veio. Recebe o nosso carinho, as nossas felicitações. Porventura, é mais alguém que essa semana esteve de aniversário? A Maju. A Maju esteve, fica em pé, Maju. Aí, vamos parabenizá-la, digam amém. Que bênção, Deus abençoe. Parabéns a todos os queridos aniversariantes dessa semana. Muito bem, nós temos também o irmão Marcelo e a irmã Marta. Onde está o querido casal? Eles estão completando 5 anos de casamento. Caminhe até a frente para nós já orar por vocês. E o Logan com a Denise, 19 anos. Isto, vamos lá. Desça ali para a gente poder orar por vocês e abençoar as vossas vidas. Glórias ao Senhor. Vamos estar em pé, meus amados, e vamos, com alegria, orar por esses queridos casais. A gente tem feito isso sempre que pode, porque entendemos que isso é um presente que Deus dá, né? Um privilégio. Deus abençoe vocês. Vocês são bênção para nós aqui, e esperamos que continue assim. O Senhor seja glorificado pelas vossas vidas, viu? Querido Pai, nós oramos agradecidos agora pela vida desses queridos casais. Completam mais um ano de aniversário de feliz união conjugal. O que a gente pede é que o Senhor aceite a nossa gratidão por tudo aquilo que já fez por eles. Mas também pedimos que os abençoe, que acrescenta os anos vividos sobre a terra, e que esses anos sejam cheios de muita paz, de muita felicidade, muita alegria, que por intermédio deles outras famílias sejam abençoadas também. Nós profetizamos bênçãos sobre a vida deles e os parabenizamos orando, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Receba o carinho dos nossos irmãos, o abraço. Deus abençoe ricamente a vida dos senhores. Os irmãos podem se assentar. A Valentina, onde está a Valentina? Está ali, também esteve de aniversário. Vamos parabenizar a Valentina, digam amém. Amém. Deus abençoe ricamente sua vida. Meus amados, nós queremos com alegria fazer menção de ilustres irmãos entre nós.
o Joséia Dalva. Onde está o Joséia Dalva? Está lá, Deus abençoe, que bom tê-los aqui. Também muito bom vê-lo, viu, Valdir? Sua família, Neide, que bom tê-los aqui. Nós iremos passar aos irmãos os avisos da semana, e para isso eu convido os nossos coletores, eles vão passar entre os senhores, e aqueles que podem vão ofertar uma linda oferta para Jesus. Nós estamos com a nossa construção. Esta semana estivemos aqui fazendo alguns vídeos que até foram colocados no grupo para os irmãos, e está avançando. É uma obra que caminha dentro da sua normalidade, porém é uma obra gigante, né? A gente fala aí de 2.240 metros de construção. Não dá para estalar o dedo e ficar pronto, né? Eu esses dias estive ali com os trabalhadores e disse para eles: vocês estão me deixando preocupado, porque a van é maior e começou depois, e já inaugurou. E vocês ainda estão aí. Aí um deles disse: pastor, mas lá é igual Lego, é montado, foi montado. Pois é, faz parte, né? Mas é desafiador, a gente acompanha no dia a dia, irmãos. Isso aí é peça por peça, é um trabalho artesanal, peça por peça, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço de madeira. E até porque, não sei se tem aí a foto da fachada da igreja, da frente da igreja, Eglisson, orienta aí. Então essa fachada que os irmãos estão vendo, de repente se puder aproximar só a frente do templo novo, aí, se puder, se for possível, porque é isso aí, olha, são tantos detalhes que a gente olhando assim, que coisa linda, mas se você olhar, quando eu vejo eles dizendo, olha, isso aqui é uma fundação para essa peça, uma fundação para essa peça. Todos esses detalhes estão nascendo do chão, e isso é muito detalhe, né? Muita coisa pequena, e a gente glorifica a Deus, porque um dia a gente não vai nem lembrar de toda essa estrutura que está no chão aí, né? Mas vai ficar muito lindo para a glória do Senhor. Eu quero acreditar que quando nós formos completar os 70 anos da igreja em Toledo, a gente vai ter condição de inaugurar esse lindo templo. É um pensamento meu, né? Pastor, mas acho que termina antes. Pode ser que o templo até termine antes, mas junto com ele tem toda uma outra estrutura. Volta a foto e você vai ver que toda essa frente, né? A frente da igreja ali, toda a frente ela é um projeto só, né? Aí nós temos o fundo, que também tem alguns detalhes que serão feitos. Por exemplo, hoje nós temos uma dificuldade no dia de batismo. Os irmãos já tirou oferta? Já? Não? Então tá bom, pode ir tirando já. Pode ir coletando. Nós vamos construir aos fundos aqui uma laje onde terão salas para, assim que batizarem os irmãos, eles não ter que descer mais ao banheiro, né? Essa dificuldade. Então, atrás do púlpito, nós vamos ter ali um acesso para os músicos, salas da orquestra, sala para preparação de ceia. Então não é só o prédio da igreja, né? Tem muita coisa para fazer. Mas é possível que a gente projeta isso para os 70 anos, julho de 2000 e alguma coisa, e a gente, 2029, os 6, por favor, não morram, estejam vivos, para estar todo mundo aqui, para a gente dar glória a Deus, viu? Por favor, a gente está junto aqui adorando ao Senhor. Então eu penso que a gente, por mais positivista que seja, por mais otimista, eu penso que é o prazo que a gente tem, porque é uma obra muito grande. Vai ser enchida uma laje, talvez daqui uns 60 dias, Alain, mais ou menos, 50, 60 dias, uma laje de 1.005 metros quadrados. Vejam, senhores. Aí depois tem a laje da galeria, são mais 600 metros a galeria. Depois vem a cobertura, olha, e não é só isso, né? Tem forro, tem ar, tem tanta coisa. Eu pensei de pôr ventilador ali, deixar ventilador mesmo, mas os irmãos acham que é melhor pôr ar, né? Amém, queridos? Bem, então, você contribuindo está ajudando essa obra. Terça-feira, nós estaremos juntos aqui
para o culto de ação de graça dos 66 anos e culto de ensino da palavra de Deus. Não vamos abrir mão do período da palavra, mas estaremos aqui mais uma vez aí com o campo. Vai estar aqui os dirigentes, o Coadit, o Uniadit, o Madit, o Castelo Forte. Nós teremos os grupos aqui cantando nessa festa dos 66 anos. Quarta-feira, de manhã, tem oração e consagração. Quarta-feira à noite é ensaio desse lindo coral que cantou agora há pouco. Quinta-feira, as irmãs do ciclo de oração se reúnem para um culto lindo, e a presença das irmãs aqui é sempre muito importante, porque os cultos têm sido poderosos, e também os adolescentes e pré-adolescentes têm os seus devocionais. Sexta-feira, o culto tarde da bênção. Olha, sexta-feira agora foi algo extraordinário. Irmão Elias, evangelista irmão Elias, irmã Rosângela, eles estão à frente desse trabalho, coordenando a nossa tarde da bênção, e não é sempre que a gente pode estar lá. O pastor Alceu também às vezes na correria, mas o Elias e a Rosângela, e cada sexta-feira melhor, né? Cada sexta-feira uma bênção grande. E sábado os nossos jovens terão um grandioso culto à noite. Domingo de manhã, a nossa linda escola bíblica dominical, e domingo à noite retornaremos aqui para um grandioso culto, o culto da família e também o culto de missões. Mas teremos aqui um poderoso culto para a glória do Senhor. Quero ainda lembrar os irmãos de que no dia 26, está chegando aí, está bem perto, né? É um sábado, e nós teremos a marcha para Jesus. Só que durante a marcha, não dá para você não ir. Quem estava aqui domingo à noite no culto, levante a mão, deixa eu ver, domingo à noite no culto de ceia. Pois é, domingo à noite nós falamos aqui aos irmãos, de que você não pode desistir. Por que você não pode desistir, não pode parar? Porque se você parar, vai fazer falta. Você é importante. Não é que se faltar um não vai fazer diferença. Se você não vier, vai fazer a diferença. E nós estaremos na marcha, saindo aqui da Praça Willy Bart, percorrendo as ruas da cidade. E quando chegarmos lá no lago esse ano, a prefeitura está doando um palco, e também o som e tendas. Então nós teremos uma estrutura gigantesca lá montada para os períodos de louvor, um som profissional que está vindo através da prefeitura, uma doação. E também teremos a presença de uma cantora, Bruna Oli, que estará cantando após a chegada da marcha, a partir das 19 horas, vai iniciar esse período de louvores. Como é um dia que a gente não tem culto nas congregações, os irmãos não tenham pressa de ir embora, mas leve a sua cadeira, né? Aqui em Toledo é uma característica da cidade, né? Todo mundo tem uma cadeira, que é as cadeiras de armar, né? Leva a sua cadeira no carro, chega lá, não tenha pressa de ir embora, porque a gente vai ficar dando glórias a Deus lá o tempo todo. Me entenderam? Digam amém. E quero ainda, por fim, informar que agora, já no início de agosto, dia 2 e 3 de agosto, sábado à noite e domingo de manhã, nós teremos o congresso do grupo Castelo Forte. É o congresso dos nossos adolescentes da terceira idade. É 70 anos que começa a terceira idade, irmã? 70, né? 60, não. Oi? Não, começa com 70, não é? Então, os nossos adolescentes dos 60 a mais, é isso, irmã Josefa? Vão estar congregados aqui sábado à noite e domingo de manhã. E o pastor Alex Antunes será o pregador. Esse moço é um grande pregador, é um amigo particular que a gente tem, vem de Blumenau, Santa Catarina, congrega lá no templo sede, e ele estará aqui para pregar nesses 2 dias, e vai ser uma festa muito grande para a glória do Senhor. Vamos mesmo assentados consagrar ao Senhor estas ofertas, que é necessário que a gente abençoe a vida dos que são fiéis. Querido Deus, eu consagro a Ti estes valores, Pai, estas ofertas que foram entregues na sua casa, estes que trouxerem espécie, mas aqueles que também já fizeram
através dos meios eletrônicos, e a igreja tem sido mantida, e também esse avanço que a gente tem, não só a construção, mas também o desafio desse grande terreno que temos aos fundos, e como precisamos da bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. Sê com o teu povo, em nome de Jesus, amém. Ontem nós estávamos numa congregação, um grande congresso, muito lindo por sinal, e uma irmã após o culto me procurou, contou um testemunho, muito lindo o testemunho dela, e ela disse: ó, pastor, eu estou contando esse testemunho para dizer algo para o senhor. Deus mandou falar para o senhor que não vai faltar recursos, e que as suas orações Deus está respondendo. O senhor pediu para Deus falar com o senhor, e Deus está falando, não vai faltar recursos para que seja cumprido todos os compromissos que os senhores têm. Isso alegrou a nossa alma, porque tudo isso aqui é para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Os senhores viram que os nossos pioneiros se expressaram, alguns deles, e ao fazerem isso, eles contaram algumas histórias que hoje a gente acha bonito. Por exemplo, tem uma foto ali que essa frente da igreja ainda é paralelepípedo, né? E você vê a cor assim, marrom, a sujeira que era isso. Quando eu morei aqui, essa avenida ainda não tinha essa divisão do meio, né? Não tinha esse canteiro no meio. Mas eles falaram de ruas de barro, eles falaram de lampião. E às vezes algum pensa que o lampião que eles falaram é o lampião lá do Ceará, lá. Não, é lampião mesmo de iluminar, né? Quando começou tudo isso aqui. E essa situação a gente tem que ter ela em mente. Não esquecer esses pequenos detalhes, porque são eles que nos trouxeram até aqui. Veja que nós hoje estamos em cima de uma estrutura que esse povo fez. Então isso aqui não é meu, eu não sou dono da igreja. E essa construção que estamos fazendo, as construções do campo, eu estive ontem numa congregação que eu fico olhando assim, olha que eu conheço o estado inteiro, e eu fico olhando assim, Deus do céu, olha, acho que a metade das igrejas e sedes do Paraná não é igual a essa congregação. Que estrutura linda, tudo arrumadinho, bonito, novo. Mas isso enche o coração da gente de alegria, saber que Deus está fazendo isso para que os nossos irmãos tenham conforto, tenham condição de servir ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia junto em Mateus capítulo 16, verso de número 18. Mateus, verso 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Biblicamente, a Bíblia cita gerações, ao ponto de haver um versículo na Bíblia que diz assim: uma geração vai e a outra geração vem. Nós precisamos entender o que isto significa à luz da Bíblia. Uma geração bíblica tinha duração de 30 anos. E se nós então formos usar a Bíblia, 66 anos da Assembleia de Deus em Toledo, 2 gerações já se foram. No vídeo que os irmãos ouviram a gente falar aqui, eu disse que muitos irmãos moram em outros países, moram em outros estados, outras cidades, e alguns já moram na eternidade. E deva ser um número muito grande. Quem sabe, que tal se a gente resolvesse puxar pela memória e anotar o nome daqueles que já partiram? Quase que impossível por causa das congregações. A gente lembraria daqueles que estão aqui. Mas e pelas congregações, quantos que já partiram para a eternidade? Já estão aguardando a chegada da igreja lá. São gerações que se foram. E nós precisamos entender que fazemos parte hoje de uma geração que está colhendo os frutos que este povo plantou. Eu disse naquele vídeo que quem realizou o primeiro culto aqui
O primeiro culto aqui. Aqui eu tenho poucas informações desse primeiro culto, mas em Marechal, onde eu servia a Deus, a gente ainda tinha esses irmãos do primeiro culto presentes, vivos, porque lá a igreja é mais nova que aqui. Então a gente tinha esses irmãos ainda contando a história, e me levaram até a casa de madeira, onde foi o primeiro culto. Inclusive o pastor Acioli estava presente, ele era cooperador, veio de Cascavel, com dificuldade, porque tudo isso aqui era terra, e ele estava lá nesse culto, quando houve uma profecia no culto, e a profecia que houve no culto foi dito, é uma semente para uma colheita muito fértil, e hoje é uma poderosa igreja que tem em Marechal. Quero acreditar que quando aqui também alguém decidiu fazer o primeiro culto, não tinha ideia, por mais que fosse otimista, como é que ele ia imaginar, como é que alguém imaginaria que 66 anos depois, 2 gerações bíblicas apenas depois, a igreja estaria como está hoje. Imagine se a gente tivesse essa possibilidade de contactar um pioneiro desse, essa pessoa que fez esse culto, e dizer para ele como a igreja caminha em 2025, eu penso que traria muito gozo ao coração. Mas todos estes, eles trabalharam no seu tempo acreditando, Deus vai prosperar, Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. Nós ouvimos aqui alguns pioneiros, o irmão Oreste chegou aqui em 68, é isso, irmão Oreste? 68, fica em pé de novo, irmão Oreste. A esposa, 68. O irmão Geraldo chegou aqui em que ano, irmã Terezinha? Que ano chegou aqui, irmão Geraldo? Quantos anos, irmão Geraldo, o senhor chegou aqui? Que época o senhor chegou aqui, o senhor lembra? 74. Fique em pé, irmão Geraldo, por favor. Pastor Dário também faz parte desse grupo de pioneiros, chegou em 74. Fique em pé, pastor Dário. Deixa eu perguntar aos irmãos, quantos mais estão aqui entre nós? E é desse período aí, de 75 para trás. Irmão Valdênio, o senhor fica em pé também. Irmão João, o senhor fica em pé. Pastor Gama, também a nossa irmã, fica em pé. Quem é de 75 para baixo aí, fica em pé. Irmã Bete, 1970. 74. 1900, fica em pé, pode permanecer em pé, irmã Josefa, fica em pé. Oi? 68, então só fica em pé também. Há mais alguém desse período aí? Eu quero pedir a vocês para virem à frente. Aleluia. E esta igreja vai fazer uma oração por vocês. Aleluia. Aleluia. Metade desse povo aqui não havia nascido ainda, e os senhores já estavam cultuando aqui dentro de um templo de madeira, enfrentando as dificuldades nas ruas de barro, de terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês podem se virar para a igreja verem vocês aí. Aleluia. Irmã Joana, que tempo que foi, irmã? Não lembra? Desse período também. 66, 69, olha aí. Olha isso. Fez o casamento da senhora. Olha aí, 66, 65. Meu Jesus do céu. Aleluia. Nós precisamos valorizar isso. Nós não temos o direito de manchar essa história. Nós não temos o direito de manchar essa história. Esse povo congregou aqui, como foi dito num vídeo pelo irmão Oreste, 50, 55 membros. Hoje isso é somado, isso é multiplicado algumas vezes, né? Ultrapassamos a casa dos 5.000 membros em todo o campo.
Nós não temos o direito de manchar essa história. Pelo contrário, nós temos a responsabilidade de orar e agradecer a Deus. Já pensou se a gente fosse dar o microfone para cada um deles para contar como eram os cultos e as lágrimas, as orações que eram feitas, as perseguições, as dificuldades para alugar um salão, para construir? Como foi construído o primeiro templo de madeira? Será que alguém chegou e disse: ok, vamos fazer uma campanha e vamos construir só isso? Como era difícil. Quando vieram construir aqui no templo do pastor João Batista, que começou aqui, né? A construção do templo, o primeiro templo de alvenaria. Como foi isso? Hoje a gente liga e diz: manda tanto de ferro, manda tanto cimento, manda tantos tijolos. E como era nesse período? Porque eu nasci em 65, então eu vivi a história de onde eu passei. As campanhas eram: quem pode dar um tijolo? Quem pode dar um tijolo? Esse povo escreveu uma história, e nós não temos o direito de manchar essa história. Os senhores permaneçam fiéis. Os senhores que me ouvem agora, sentados aí, permaneçam crentes, obedientes e fiéis ao Senhor, porque aqui está diante de nós alguém que plantou uma semente há muitas décadas, para a gente entrar aqui hoje e dar glórias a Deus. Se for possível, estejamos em pé. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus esta noite dentro desta casa. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, que emoção toma conta da minha alma esta noite, porque eu posso vivenciar um momento tão significativo na minha vida. Eu ainda não existia. Na verdade, os meus pais nem se conheciam, e a igreja aqui estava nascendo. Hoje, o Senhor me dá a honra e o privilégio de servir esta querida igreja. Mas nós faremos isso em cima da história que foi escrita pelos nossos pioneiros, pelos nossos primeiros crentes, que desbravaram, que lutaram, que trabalharam tanto aqui, Senhor. Eles não tinham ideia de onde isso iria chegar, e nem nós temos de onde isso vai chegar, porque se o Senhor tardar um pouco mais, esta igreja vai crescer, vai agigantar e vai ocupar todos os espaços dessa cidade. Obrigado por estas vidas. Obrigado por eles existirem. Obrigado por salvar eles, Pai. E obrigado por plantar essa semente no coração deles e não deixar eles desistir. Mas eles foram valentes em tempo de dificuldade financeira, de perseguição, de poucos recursos. Mas este povo foi valente, e hoje esta igreja glorifica o Senhor por eles. Os abençoe, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Levante a mão bem alta e dê o melhor glória a Deus que você pode pela vida deste povo. Retorne aos seus lugares, Deus os abençoe. Aleluia. No texto que foi lido e está diante dos seus olhos, estas palavras são palavras de Jesus. Há um segmento religioso que interpreta esse texto
dizendo que as palavras de Jesus é que fez de Pedro essa pedra onde a igreja seria edificada. Mas observe bem os escritos, e os senhores são inteligentes para compreender. A palavra Pedro, no seu original, significa fragmento, pedra pequena, essas pedrazinhas que se usa para a construção. Jesus jamais edificaria uma estrutura dessa em cima de algo tão volúvel. Segundo, Pedro ainda é muito instável. Aqui Pedro ainda tem uma personalidade extremamente alterada. Tem hora que eu chego a achar até que naquele tempo já existia TDAH e o Pedro tinha TDAH. Porque ele era extremamente afoito. Jesus dava um grito, ele nem sabia o que era, ele já estava na frente. E também algumas decisões dele deixavam a gente olhando para Jesus, preocupado, porque ele colocou Jesus em dificuldade muitas vezes, por causa de ser afoito, por causa de ser tão emotivo, mas também de ser tão pronto na intenção de servir, mas de causar dificuldades. Jesus não colocaria a estrutura de uma igreja em cima de um homem assim. Não colocaria. Mas a expressão que ele usa é resposta de uma outra que está no verso 17. Perdão, que começa lá no verso de número 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outro um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, os discípulos, quem dizem que eu sou? O Pedro. Jesus perguntou para todos eles. Mas o Pedro, antes de Jesus acabar de falar, ele já se manifestou. E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele cita isto, Jesus se vira e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus segue a fala e diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, tu és pedra pequena, tu és um fragmento. Mas sobre essa sua palavra, volta o verso de número 17, de número 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 18. Sobre esta expressão, sobre esta palavra, 18, edificarei a minha igreja. E olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra igreja. E qual é a expressão que Jesus usa ao falar da igreja? Não é que a igreja só aparece aqui. A igreja aparece desde a formação do primeiro casal. Porque quando Deus cria o Adão e a Eva, imediatamente eles começam a ter um culto diário. Diz a Bíblia que todos os dias, na viração do dia, Deus aparecia lá e eles tinham um culto doméstico, eles tinham um culto diário. A igreja já estava reunida lá, porque para se reunir numa igreja não precisa ter milhares de pessoas. A Bíblia cita uma igreja com um crente só, e Deus estava lá. É o Enoque. Andou Enoque com Deus, e de repente foi tão bom o comportamento de Enoque, depois daquele curto período de 300 anos, que Deus chamou Enoque para junto dele, e não se viu mais o Enoque. Então era uma igreja que tinha um crente só, mas Deus estava presente lá. Aleluia.
A Bíblia cita uma igreja com 2 pessoas dentro dela. Está lá o Elias e o Eliseu, vivendo um momento de separação, mas de repente a glória de Deus se manifesta lá, e os cavalos e cavaleiros de fogo aparecem e separam os dois, a glória de Deus toma conta e Deus arrebata o Elias. A Bíblia cita uma igreja com 3 crentes só, ainda dentro de uma fornalha, mas Deus estava lá presente naquele culto com 3 pessoas. A Bíblia cita um culto com 11 pessoas, dentro de uma casa fechada, janela e porta fechada, e Jesus vem, atravessa as paredes e diz: paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus assoprou neles e disse: recebeis o poder do Espírito Santo. Aleluia. Tinha 11 crentes. A Bíblia fala de uma igreja que tinha 120 crentes reunidos. O Espírito Santo desceu lá e batizou a todos, e foram cheios do Espírito Santo. Só tinha 120 crentes. Mas a Bíblia fala de uma igreja com quase 3.000 crentes na porta da igreja, gritando: o que faremos, varões e irmãos? A glória foi tão grande que na segunda mensagem que eles pregam, mais 2.000 pessoas, chega a quase 5.000 pessoas, e a igreja começa gigante, quase 5.000 pessoas, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Então a igreja que Jesus estava falando a eles, não se tratava de local e muito menos de prédio. Jesus estava mostrando para eles a existência de uma igreja, onde haveria uma consequência como igreja. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então perceba que a palavra que Jesus usa aqui é edificação. E edificação é uma construção. Se hoje ainda é feito tijolos por tijolos, a visão de Jesus, quando cita esse texto, eram as edificações da época. Quando o templo foi construído, e quando Jesus está profetizando sobre o templo, ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque na época não existiam os meios de alvenaria como temos hoje. Há pouco eu citei aí construções, e hoje não são só construções comerciais, até prédios residenciais. Você passa um dia na rua, eles têm uma placa anunciando: aqui vai ser um edifício. Você passa daí alguns dias, já está lá no alto e eles já estão fechando as paredes. É um sistema tão prático, tão rápido, né? E que bom que isso acontece. Só que Jesus está fitando os seus olhos para a sua época, e essa edificação que ele está citando: edificarei a minha igreja. Nota que ele não disse: eu já edifiquei a minha igreja, ou já está edificada a minha igreja. Ele abriu um caminho, e um caminho muito longo. Ele disse: eu edificarei. Então começou nesse dia, mas até hoje ele ainda está edificando a sua igreja, que não é o prédio onde a gente entra dentro, mas a igreja, que é o povo reunido dando glórias ao Senhor e bendizendo ao seu nome. Também nessa visão de edificar, Jesus está olhando para pedras. E eu já disse aqui uma ocasião e volto a repetir: não existe fábricas de pedras, existe pedreiras que moem pedra. Aí você vai lá e pede a pedra número 1, ou pedrisco, ou até, se for o caso, essas que calçam as ruas, né, pedras maiores. Então tem pedreiras que fornecem pedras, mas eu desafio os senhores a procurar uma pedra, seja essa pedra de construção, seja o calçamento de rua. Há uma hora que estiver próximo a um monte de pedra desse, lembrar-se da mensagem de hoje: experimente encher as suas mãos e achar duas igual, do mesmo tamanho, do mesmo formato. Ache duas igual. Não tem. Então, quando ele cita edificarei a minha igreja, ele está olhando para as edificações da época. Hoje a gente compra 50.000 tijolos, eles vêm todos do mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo formato, mas tijolos tem fábrica, pedra não tem fábrica. Pedra, cada uma tem uma característica,
Jesus, na sua sabedoria, disse: eu estou edificando a minha igreja, é 2025, Ele está edificando ela ainda, e Ele está edificando com pedras. Cada uma tem um formato, cada uma é de um jeito, cada uma é de um tamanho. Uma é maior, outra menor, uma é mais pontiaguda, outra não, mas todas elas são colocadas. Agora fizemos uma viagem recentemente à Fortaleza e passamos por um muro de uma casa ou de um prédio, não me recordo o que é que tinha dentro, porque o muro era muito alto, mas feito todos de pedras, e chamou atenção, porque não era um só, também tinha mais do que este, e a gente fica olhando, e até eu comentei com a Mara, eu disse: imagine se hoje os pedreiros vão com os tijolos, colocam massa, linha, imagine essas pedras aqui, porque tinha o cuidado de colocá-la no prumo, pelo menos de um lado, e achando, colocam a grande, várias pequenas para conseguir tapar os buracos, a massa que vai dentro dele, para depois virar um muro majestoso que a gente olha. Não tem como colocar um tapume, de jogar as pedras e está pronto, como o concreto acontece. Ali é pedra por pedra, é uma por uma, é uma maior, é uma menor. Jesus está edificando a igreja até hoje. Aleluia! E nessa edificação Ele olhou para nós e nos tratou de pedras, porque nós não somos fabricados, não somos crentes fabricados, nós somos uma pedra que compõe a edificação. Penso que quando Ele pegou a pedra chamada Vicente Mariano, nas regiões do norte onde a gente morava, Ele olhou para aquela pedra e disse: essa pedra aqui não cabe aqui, vai caber lá no oeste do estado. E veio e trouxe e encaixou aqui dentro de uma edificação que estava em Toledo. É a única visão que eu tenho, a única solução que eu encontro para Deus tirar você de um lugar e levar para outro, migrar para outro. É só essa visão que eu tenho. Então Ele vai tirando na edificação, porque imagine os senhores, digamos que nós estivéssemos diante de uma grande construção feita de pedras, qual seria a nossa visão? Você colocou uma, por mais que tenha os seus ajudantes, agora me traga uma um pouco menor, não, essa não dá, pega uma outra um pouco menor, ou então traga duas menores. Você imagine isso. Imagine o trabalho para montar toda essa estrutura para a construção desse edifício feito de pedras. A igreja tem esta qualificação, e a Bíblia diz que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, ou a pedra que dá o nível, a pedra que dá a estrutura. Então aonde ela é colocada, partindo dela, as outras ganham alinhamento, porque tem uma pedra principal, tem uma estrutura principal, que a partir dali ganha prumo e ganha alinhamento. Jesus disse: eu edificarei. Até hoje Ele está edificando. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quarta-feira passada, nós estávamos em casa. Sábado passado, que antecedeu a ceia. E a Mara perguntou para mim: nós vamos para onde hoje? Vamos achar um lugar para nós ir. Tem muito lugar. Aí pensei, liguei para uma congregação. Pastor, hoje é escola dominical. Isso não impede a gente ir numa escola dominical, né? Mas liguei em outro. Pastor, hoje aqui é o culto. Tinha um culto diferente lá. Aí me veio na mente: se eu vou lá no Cedro, é uma das igrejas mais novas que a gente tem aqui. Vamos lá no Cedro? Vamos. Tem culto lá hoje? Isso é para ter. Vamos lá. Não tiver, pelo menos tira uma foto lá e manda para o dirigente, né? Vamos lá. Aí chegamos lá na igreja, e os irmãos já tinham acabado de iniciar o culto. Não tinha muita gente, é uma igreja nova. Muitos irmãos não estavam no culto. E quando eu cheguei, o porteiro viu o carro parando, eu percebi que ele ficou já meio apavorado, e correu contar para o dirigente também já ficou assim meio perdido lá, coitado. E eu cheguei e disse para o senhor: não muda nada da programação do culto, eu vim só sentar aqui para participar do culto. Não, pastor, era eu que ia pregar, então é o senhor que vai pregar. Então tá bom. Mas não tinha muita gente. E ao terminar o culto, fiz o apelo, e uma preciosa alma entregou-se para Jesus.
Eu conheço alguns irmãos de lá, pouquíssimos que eu conheço, nem o nome sei direito. Mas no final me veio um sentimento de fazer um apelo para um grupo pequeno de pessoas. Não deveria ter 30 pessoas lá dentro. Mas ao fazer aquele apelo, aquela mulher levantou a mão, veio chorando. E quando ela chegou, a irmã que acompanhou ela disse: pastor, ela está aceitando Jesus. E quando terminou, fui conversar com ela e disse: pastor, quem é que contou a minha vida para o senhor? Quem é que contou a minha história para o senhor? Aleluia. Ele ainda está edificando a igreja. Então, se você está me ouvindo aqui hoje e ainda não faz parte da igreja de Cristo, esse buraco na parede é o teu lugar. Está faltando uma pedra lá e essa pedra é você. Oh, bendito é o nome do Senhor. Eu morei numa cidade que passou por um processo, numa época muito difícil que o Brasil atravessou, e a cidade entrou numa crise. E o prefeito daquela cidade teve uma ideia. Ele usou o dinheiro público para não deixar as famílias ir embora. As famílias saíam aos montes de caminhão, um atrás do outro, indo embora. E ele chamou o povo na praça e disse: quem quiser emprego não vai embora, fica aqui. E eu vou dar emprego para o marido e vou dar uma cesta básica. Nós vamos calçar toda essa cidade com os paralelepípedos que eu vou comprar e vocês vão trabalhar e eu vou pagar. E contratou todo mundo correndo risco. Parece que até foi processado por isso, porque às vezes quer ajudar e não pode, né? Mas ele fez isso e deu emprego, e aquela cidade, mais da metade dela é calçada com pedras. E eu tive a oportunidade de chegar lá ainda quando esse processo ainda estava no final dele. E quando eu cheguei lá, eu pude ver muitas ruas que estavam sendo calçadas com esse material. E eu me lembro que os homens, talvez alguém aqui trabalhou com isso, eles cortam uma câmara de ar, né? E faz uma espécie de uma luva e põe na mão, dobrada, e coloca na mão a pedra, e eles têm uma marretinha bem pequenininha na mão, e eles acham um veio na pedra e vai batendo assim, mais ou menos o tamanho da pedra, joga de um lado. Se ficar muito pequena, para outro. Se ficar menor ainda, para outro. E eles vão assentados assim com uma facilidade, conversando um com o outro, e batendo na pedra e escolhendo os tamanhos. E eu olhando tudo aquilo e pensando na mensagem de hoje, me veio isso ao coração. Aleluia. Eu não sei se você vai concordar que eu vou falar, mas eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida. Jesus teve que pegar uma pedrinha dessa e teve que usar o Espírito Santo e a marreta divina, a marreta celestial, porque se deixasse você daquele jeito, você ia ser grande demais, não ia caber dentro da igreja, não tinha lugar para lhe colocar, você ia concorrer com ele, que é a pedra de esquina. Então ele deu na mão do Espírito Santo e deu uma marretinha celestial e disse: quebre. E ali dói, porque toda pancada dói, é dolorido, machuca, fere, falta pedaço. Mas quando deu o tamanho, ele disse: põe na parede, vai edificar a minha igreja. É por isso que tem crente aqui que tem 50 anos de Assembleia de Deus de Toledo ou mais, mas tem crente que tem 1 mês, tem crente que tem 1 ano, tem crente que tem 6 meses, porque ainda não completou a edificação, ainda tem um lugar para colocar você nessa parede, e Jesus está indo ao seu encontro. A primeira lição desse texto é que ele usa a expressão edificarei. Ele disse: sou eu, e isso me impressiona, porque o verso de número 18, que é o que estamos lendo, ele usa a expressão chamando para si a responsabilidade. Então não sou eu que edifico, não é os obreiros que edificam e nem a igreja, quem edifica é Ele, quem edifica é Ele. Eu penso que se isso for motivo para glorificar o Senhor, você faz parte de um projeto do céu. Ele é que trabalhou para você estar aqui hoje glorificando o nome dEle. A segunda lição, ele usa a expressão minha igreja. Aleluia.
a gente usa essa expressão com carinho. Vou lá na minha igreja. Não, hoje eu não posso sair porque eu tenho que ir na minha igreja. Mas é uma expressão de carinho. Mas o único dono dessa igreja espiritual é Jesus. Hoje de manhã eu fiquei surpreendido. Fui numa das nossas congregações, e quando eu cheguei lá, o dirigente apresentou, disse: antes de apresentar todo mundo, eu quero fazer menção do nome de Jesus. Ele foi convidado. Eu achei aquilo interessante, que coisa linda. E às vezes a gente passa batido, né? Passa batido. Se Jesus quiser, tem que correr atrás da gente. Mas ele, em lágrimas, disse: eu quero apresentar Jesus. Ele foi convidado para vir nesse congresso. Eu disse para um companheiro que está do meu lado, e acertou, porque ele veio mesmo, ele está aqui. A gente sentia a presença dele ali naquele ambiente, naquele lugar. Porque a igreja é dele, o prédio é nós que fazemos. Alguns maiores, outros menores, com uma estrutura menos. Isso é nós que fazemos, os homens fazem. Mas a igreja de Cristo é Ele que edifica, ela tem um dono. Ele disse: a minha igreja, minha igreja. Imagine se isso aqui fosse uma reunião convencional, reunião de obreiro, para a gente entrar nesse caminho agora com alguns que se intitulam o dono dela, se acha o dono dela, faz o que quer dela. Alguns estão em cima dos púlpitos, adulterando, pecando, roubando, mas não há ninguém que pode mexer com ele. Alguns que dizem: daqui eu não mudo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, como que se fosse uma propriedade particular, como que se fosse algo familiar. Olha isso, Deus está enojado, porque a igreja tem um dono, a igreja é de Cristo, a igreja pertence a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Isso serve para todos nós que temos algumas poucas atividades no templo, seja dirigindo o rebanho de Cristo, seja as atividades que os senhores têm aqui nessa linda orquestra, que a gente se alegra de ouvi-los executando os seus instrumentos, de quem coordena isso, o ciclo de oração, a juventude, crianças, o departamento de evangelismo, de discipulado, departamento de famílias, de missão, seja qual ele for. A responsabilidade que você tem é trabalhar num departamento que tem um dono, e o dono se chama Jesus. E eu devo informar que ele tem muito ciúme da igreja dele, tem ciúme das suas ovelhinhas, e no seu tempo ele pode requerer muita coisa das nossas mãos. A igreja é dele. E por fim, as portas do inferno não prevalecerão. Perceba que tem um verbo que ele liga isso até os dias de hoje: prevalecer. Ele disse: as portas do inferno. Nota que está no plural, portas. Dá a impressão que o inferno só tem uma. Ele diz: é portas. O inferno é um só, mas ele cita no plural, portas. E usa também no plural, prevalecerão, também remetendo aos dias atuais. É como se ele estivesse dizendo: ele vai tentar em janeiro, depois ele tenta em fevereiro, depois em março, em abril, em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele vai tentar em 1959, depois em 60, 61, em 90, em 2000, em 2020, 2024, 2025. Não vai ter trégua. Essa é a palavra que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: não haverá trégua. O tempo todo eles haverão de atacar a igreja que é de Cristo. Mas qual a garantia que ele estava dando a nós? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a gente vem hoje aqui comemorar 66 anos de vitória, porque as portas do inferno não prevaleceu contra a estrutura montada nessa cidade.
Imagine os senhores como que foi o mundo espiritual nesses 66 anos. Quantas vezes que os céus ficaram de bronze, quantas vezes se uniram os demônios para impedir as orações de subir e os anjos de descer. Mas eu me alegrei porque eu ouvi os nossos pioneiros dizer que uma das coisas que chama a atenção do tempo da igreja do começo é que Jesus fazia milagre, continuou fazendo milagre e ainda hoje faz milagre, sinal que as portas não prevaleceram contra a igreja. Esteja em pé. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sai da frente, Satanás. A igreja não vai recuar jamais, a igreja não voltará atrás jamais. Domingo à noite a gente ouviu isso, estamos crucificados com Cristo, e uma das coisas que jamais ou que é impossível a gente fazer é olhar para trás, é só olhar para frente, é só olhar para frente. Oh, sai da frente, Satanás. A igreja vai prevalecer e vai continuar avançando, crescendo e avante, porque quem edificou ela é Jesus, a igreja é dele e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu gostaria de dar uma oportunidade a uma pedrinha que está entre nós. Há uma pedra muito especial. Você sempre teve desejo de entender qual era o seu lugar no reino de Deus, porque você confunde a salvação com religião. Eu tenho a minha religião, é a minha religião, a minha religião. Mas eu não estou falando de religião, estou falando de salvação da sua alma. Eu estou falando de uma igreja que Jesus está edificando, e você é uma pedra que faz parte dessa edificação. Alguns estão nessa parede há muitos anos, como você ouviu aqui, outros mais recente, mas todos estão num processo de edificação. Eu gostaria de convidar uma alma preciosa para Jesus, porque você saiu da sua casa hoje e assentou no coração: eu vou à igreja, e se Deus falar comigo, hoje eu vou entregar a minha vida para Jesus. Você sabe que as coisas não estão fáceis, como está tão difícil a sua caminhada, e o inimigo da sua alma por vezes tem soprado aos seus ouvidos, até mesmo que o caminho seria o fim da sua existência, por causa das dificuldades que enfrenta. Deus desce hoje nessa casa e te visita, e está falando ao seu coração: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E eu gostaria de dar esta oportunidade para você que nunca entregou a vida para Jesus, mas que nesta noite entendeu: eu preciso ter Jesus dentro do coração. Venha correndo aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Venha entregar a sua vida a Cristo. Onde está esta alma preciosa para Jesus? Você pode se manifestar onde você está, talvez aí mais atrás, talvez na galeria, ou aqui à minha esquerda, à minha direita, à minha frente. Você pode manifestar levantando a sua mão e dizendo: pastor, sou eu preciso de Jesus, eu não posso voltar para casa hoje sem levar Jesus no meu coração. Aonde está esta alma tão preciosa para Jesus? Talvez você veio convidado por alguém, mas chegando aqui você entendeu: eu preciso conhecer Jesus e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero te dar esta oportunidade. Você pode fazer isso levantando a sua mão e dizendo: sou eu, pastor, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso desse Jesus. A Bíblia diz assim: olha, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Você hoje entende que tem um lugar especial para você no reino de Deus, e você é tão especial para Ele que eu ouço aos meus ouvidos o Espírito Santo falando: convide mais uma vez. Convide mais uma vez. É por causa da quantidade de amor que Ele destina para a sua alma, do projeto que Ele tem para a sua vida. E eu sei que você sabe que Ele fala contigo, porque você sentiu no coração o desejo de vir. Faltou-lhe coragem de levantar os pés do chão, mas essa igreja vai adorar a Deus, dando glórias ao nome dEle.
e você está livre para caminhar. Se o seu coração tem esse desejo, saia do seu lugar e caminhe. Saia do seu lugar e venha por esses corredores, entregar a sua vida a Cristo e ter uma mudança de vida, para que Jesus possa entrar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua história. Eu quero te dar esta oportunidade. Pela última vez eu quero lhe convidar. Pela última vez. Olha, pode ser a última oportunidade que você tem. A vida é muito frágil. A gente não sabe amanhã como será. Imagine se amanhã houver um pedido da tua alma. Como é que você vai se apresentar a Ele? E é interessante que mais uma vez o Espírito de Deus vem aos meus ouvidos e diz: filho, convida mais uma vez. A igreja fecha os olhos, experimente dar o melhor glória a Deus que já puderam dar hoje aqui. Porque é na adoração que Jesus vai quebrar as barreiras. É na adoração que Jesus vai quebrar os laços. É na adoração que Jesus vai quebrar as barreiras. Pode dar glórias ao Senhor, porque milagres já estão acontecendo esta noite aqui. Bendito é o poderoso nome do Senhor. Bendito é o poderoso nome do Senhor. Bendito é o poderoso nome do Senhor. Imagine se essa igreja amasse tanto as almas, e uma preciosa irmã pudesse correr até ali e dar um abraço nessa mulher. Mas que pena, parece que os nossos corações estão endurecidos, parece que os nossos corações estão tão distantes da realidade, e que a gente nem acredita mais naquilo que Jesus é poderoso para fazer. Eu estou pregando que Jesus ainda está fazendo maravilhas no meio de nós, e nós precisamos acreditar naquilo que Ele faz, como igreja, acreditar no poder que tem o Evangelho de Cristo. Que triste isso, passados 66 anos, e parece que a gente ainda não aprendeu que as almas têm um valor tão grande, e que precisariam ser trazidas no colo se necessário fosse. Todo um processo de um culto inteiro voltado para ganhar, para conseguir alcançar um coração. Nós precisamos ter esse amor derramado nos nossos corações. E eu quero orar, mas não sem antes orar pela segunda pessoa. E eu quero que com 10 segundos você caminhe até aqui. Há uma segunda alma, uma segunda pessoa dentro desse ambiente de culto. Uma segunda alma muito preciosa para Jesus. E eu quero que você saia do seu lugar agora. São 10 segundos para você correr aos pés de Jesus. São 10 segundos para mudar a sua história de vida. São 10 segundos para você mudar a sua trajetória. Aleluia, aleluia. São 8 segundos agora. E nós vamos orar. E você terá que ter a responsabilidade, o peso da responsabilidade da decisão que está deixando de tomar. A segunda alma caminha em lágrimas. Eu só não entendo porque que essa igreja não está saltando, glorificando, bendizendo, vibrando. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu ainda acredito no poder das lágrimas. Eu ainda acredito no poder das lágrimas. Eu ainda acredito no poder das lágrimas. Aleluia. Comemorar 66 anos não é só fazer um bolo para a gente comer. Comemorar 66 anos é fazer o que fizeram os pioneiros, ganhando almas para Jesus e bendizendo o seu precioso nome. Querido Pai, eu oro agradecido, porque nessa noite podemos lhe bendizer e adorá-lo. Também quero glorificar o seu nome, Pai, porque mais uma vez a tua glória toma conta dessa casa, e o Senhor mais uma vez realiza o maior de todos os milagres aqui dentro desse ambiente.
preciosas almas se rendem aos seus pés. Peço que o Senhor faça com que o nome deles esteja escrito no livro da vida. Perdoe os pecados, coloque no coração deles paixão por Ti, e que eles nunca mais voltem atrás da decisão que acabaram de tomar. Eu os abençoo em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Recebam um carinhoso abraço de quem ora com vocês. Esse é o primeiro abraço de quem com alegria está feliz com a decisão que vocês tomaram. Deus abençoe as vossas vidas. A igreja se assente. Nós vamos receber os nossos pequeninos que vão apresentar-se cantando para Jesus.